primeira coisa que a gente precisa dizer é que a desregulamentação que aconteceu a partir de 2016, de forma proposital, numa concepção de desmonte, né? E de desmonte, inclusive, de uma bandeira que nós defendemos na CONTEE, que é a bandeira da regulamentação da educação privada, que foi feita a partir de 2016, levou a um descalabro tal do crescimento da educação à distância e da forma tão desqualificada e tão irresponsável do ponto de vista social, que o TCU entrou com uma representação exigindo que o governo voltasse a discutir a regulamentação da educação privada. É claro que isso aconteceu no final do governo Bolsonaro e logo no início do governo Lula. Então, o governo Lula é que pegou a responsabilidade que o TCU tinha feito, né, de exigir. Então, o ministro Camilo, respondendo à exigência do TCU, fez uma portaria impedindo novos credenciamentos. E essa nova portaria impedindo novos credenciamentos exigiria obrigatoriamente uma nova regulamentação. Essa nova regulamentação podia ter sido feita por um grupo de especialistas lá do governo, mas o debate foi de que não, tinha que ser mais ampliado. Então, o CCPARES, que era uma comissão que é consultiva, na verdade, e que existia na época do Mercadante, né, foi criada lá na época quando a SERES foi criada, logo em seguida se criou o CCPARES, estava desarticulado. Então, a ideia foi articular a CCPARES com a representação da UNE, do patronal, das instituições, especialistas e tal. Nós, lá do Fórum Nacional, através do GTT, de regulamentação que nós temos lá no fórum, né? Nós participamos como convidado de algumas reuniões do TCU, do TCU não, do CCPARES, para discutir a regulamentação. E Marta, que é a secretária da SERES, ouviu várias vezes, fez reunião com o GTT do fórum, com a gente, né, para ouvir a nossa opinião, ou seja, de uma forma ou de outra, nós também participamos ali dessa construção. A proposta que saiu, ela é uma proposta muito avançada, bem avançada perto do que a gente tinha. Ou seja, ela avança, ela coloca a educação superior e a educação à distância, volta a ter responsabilidade social com a formação. E aí regulamenta uma coisa que não estava regulamentada, que era os formatos e modalidades. O que é um formato presencial, o que é o formato semipresencial e o que é o formato e a modalidade à distância. Então, determino o que é isso, porque estava uma confusão. Se chamava de presencial o que não era presencial, né? Então, ele organizou isso. Isso já é um avanço, por quê? Porque, então, eu estou dando um curso presencial, o curso presencial é físico. Tem a participação o tempo inteiro professor-aluno, numa sala de aula com contato físico. Ah, pode ter um tanto de à distância, pode. Que na época era 40%, a gente queria 20% e ficou 30%, tá certo? Então, ficou determinado o que é presencial. O semipresencial ficou determinado, ele é síncrono. Ele não é à distância, ele é síncrono. Então, vai ter momentos que é presencial, obrigatoriamente, momento que é presencial, e vai ter momentos que são síncronos. O professor no tempo real com o aluno, não necessariamente no mesmo espaço físico, tá certo? E esse também pode ter um percentual à distância. E o à distância, que tem que ter polo, não pode ter polo junto de instituição, a mesma instituição e duas instituições do mesmo polo. O polo tem que ser real, o polo tem que ter possibilidade do aluno ir lá fazer prova, o polo tem que ter atendimento ao aluno, o polo tem que ter internet, e o tutor que vai estar lá no polo não é professor, ele é um auxiliar que vai ocupar. E o professor, na educação à distância, tem várias modalidades de docência. O professor que vai intermediar a educação à distância, o professor que vai dar aula na educação. Então, são vários tipos. Todos eles, obrigatoriamente, vão ter que ter registro no EMEC.
todos eles. Então, não vai ser robô, robô não tem CPF. Então, tem que estar com o CPF no EMEC, para que o Ministério tenha controle de quem são os professores, qual é a qualificação desses professores e qual é a atividade que eles fazem na educação. E tem limite também de aluno e mais, obrigatoriamente, pelo menos por unidade temática ou disciplina, tem que ter prova discursiva presencial no polo. Então, veja, né, eu estou resumindo aquilo que o decreto fala, né? Por exemplo, não vai poder você ter 2.500 alunos para a sala de aula, né? Porque você vai ter que ter atendimento de pelo menos 15 alunos ou 50 no acompanhamento da produção desse aluno, né? Do aprendizado dele. Então, né, essa foi um avanço perto do que a gente tem hoje na educação à distância. Qual é o nosso problema? Né? O nosso problema é o seguinte: deu-se o prazo de 2 anos para a implantação. Então, o que, que nós estamos insistindo lá nas séries? Nós estamos insistindo nas séries para que seja feita uma portaria de acompanhamento e de exigência de que comece a ser implantado, durante os 2 anos, modificações. Porque senão a gente conhece, patronal, eles vão esperar os 2 anos, e daí os 2 anos, pensando numa mudança de governo, eles podem não implantar aquilo que foi decidido pelo decreto, né? Pode não implantar. Então, nós estamos aí exigindo que acompanhamento, e nós tiramos no nosso Congresso a mobilização da nossa categoria para a avaliação daquilo que está sendo feito nas escolas, nas universidades e nas faculdades com relação a EAD hoje, e denunciar, né? Essa é a ideia nossa tirada no nosso Congresso. A outra questão que nós estamos vendo é que é isso, nós temos que garantir que as séries façam supervisão, para que, de fato, todos os professores estejam lá com seu CPF no EMEC, etc. Agora, os novos cursos, eles já foram credenciados em cima da nova regulamentação, né? Da portaria que foi assinada, né? Então, do decreto que foi assinado. Então, os novos cursos, esses que foram liberados, 400 e poucos cursos semipresenciais, eles já entram no formato daquilo que foi decidido na nova regulação. O que é um avanço, né? Porque são 400 e poucos cursos que ficaram parados, porque não podiam ser credenciados, mas agora, ao se credenciar, já tem que ser credenciado. Outra coisa vantajosa foi os cursos da área de saúde e de licenciatura que não poderão mais ser à distância, né? Isso é um grande avanço, porque nós sabemos que o número de matrícula da licenciatura cresceu absurdamente na educação à distância, e a gente sabe, eu estou lá na Conais, que aquilo que entra não é necessariamente o que sai, né? Então, o índice de evasão é enorme, né? E, na verdade, são cursos só para ganhar o dinheiro no primeiro e segundo ano, que não garante. E quando forma um professor sem condições de dar aula. Eu tive no Rio Grande do Sul uma visita a várias escolas públicas lá. A grande discussão dos professores, dificuldade, é quem se formou pela EAD, que foi trabalhar na rede pública como temporário, que o Heleno sabe que a desgraça que é, né? E hoje o número de temporários já é maior do que o número de efetivo na educação pública, e eles não sabem dar aula. Então, fica um problema, porque não sabe. Por esse motivo, a CONAS, juntamente com o INEP, decidiu que todos os cursos de licenciatura terão avaliação anual. Anual, né? Então, o ENAD dos cursos de licenciatura é anual, com prova prática. Ou seja, o professor que está dando supervisão de estágio para esse aluno lá na escola pública, ele vai ter que avaliar o aluno no ENAD, tá certo? Que vai ser anual. Então, o aluno que se forma em licenciatura não vai fazer ENAD só no fim do curso, ele vai fazer anualmente o ENAD, tendo prova prática. Nós descobrimos nessa daí que o INEP trouxe dados, por exemplo, que tinha professor que fazia supervisão de estágio para 2.000 alunos, ou seja, é estágio fake, né? Você não consegue fazer supervisão de estágio para 2.000 alunos, né? Então, no CNE, é obrigatoriamente 400 horas de estágio. Isso está dentro do curso de licenciatura. Então, ou seja, não era exatamente o que a gente queria, nós queríamos mais, mas não há dúvida de que foi um grande avanço.
Agora, também não há dúvida que esse grande avanço aconteceu por causa da nossa mobilização. Vamos deixar claro que nós tivemos que fazer um enfrentamento político, e foi a nossa mobilização, principalmente a mobilização do Fórum Nacional da Educação, com as entidades que compõem, que fizeram uma carta pedindo a assinatura, né, defendendo a assinatura do decreto, que fez com que se fortalecesse a possibilidade da sua assinatura, né? Eu estive presente lá no dia da assinatura, e nós estávamos contentes porque foi uma vitória, né? Não deixou de ser uma vitória. Até porque, né, Madalena, enfrentamos o setor privado, muito ambicioso, né? É, Com muito dinheiro, com educação à distância e nas condições terríveis que estão colocadas. Então, esse trabalho trouxe esse elemento que a Madalena apresentou aqui como vitória importante, mas, claro, continuamos na luta, né? Nosso caso da educação básica e para as licenciaturas, mantemos aquela posição, né? Formação de professores tem que ser exclusivamente presencial, né? Presencial para a formação inicial. A formação continuada até admitimos, né, de forma à distância, mas a formação inicial tem que ser presencial para que nessa formação olho no olho e a presença também nas escolas públicas desse país possa trazer um pouco das realidades para quem tem a pretensão de fazer uma licenciatura, de estar dentro, né, de uma escola para poder atuar. Mas todo esse esforço é grande porque você veja que ficaram, né, Madalena, assim, para sair o decreto foi uma guerra, né? Foi uma foi. guerra, porque a gente ficava batalhando para sair e o outro lado segurando para não sair de jeito nenhum, porque eram aqueles poderosos mesmo, de grandes empreendimentos aí na área da educação, nessa batalha, mas aí o governo Lula, né, mais uma vez corajoso, enfrentou com um instrumento que teve avanço e claro que serve para a gente continuar fortalecidos na luta e avançar ainda mais.